Pois é, o Brasileirão tá acabando, mas ainda faltam 5 rodadas. E a gente tem disputa aberta praticamente em todas as partes da tabela. Tem disputa aberta pelo título, tem disputa aberta por vaga na Libertadores e principalmente a disputa desesperada para fugir do Z4. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo simulando as últimas 5 rodadas do Brasileirão. Começar aqui a simular sem enrolação, primeiro a gente tem uma rodada, um jogo atrasado, né? Que é válido pela 19ª rodada, que é o duelo dos Atléticos, que acontece agora no sábado. Acontece na Liga Arena, na Arena da Baixada. Atlético Paranaense desesperado para somar pontos e fugir do Z4. E o Atlético Mineiro pensando na Libertadores, mas ao mesmo tempo tendo que pontuar para, caso não ganhar a Libertadores, ter chance de ter uma vaga na Libertadores no ano que vem via brasileiro, né? Atlético provavelmente vai jogar com o time titular, porque ainda tem bastante tempo até a final da Libertadores. E o Atlético Paranaense desesperado para pontuar logo, né? Eu vou botar um empate aqui nesse jogo pelo fato do Atlético Paranaense jogar em casa, tá? Mesmo que ele esteja jogando muito mal, eu acho que ele consegue arrancar o empate por jogar em casa e pelo fato do Atlético Mineiro estar mais desgastado, né? Tem uma sequência de jogos recente maior, então tá mais desgastado o elenco do Atlético Mineiro. Então um empatezinho aqui no duelo de Atléticos, tá? Então aqui temos todos os times com 33 jogos. Agora sim a gente vai poder simular as últimas 5 rodadas. Começar aqui pro Grêmio e Juventude, o primeiro duelo da 34ª rodada. Duelo, confronto direto, né? Juventude brigando para não cair. O Grêmio um pouquinho mais à frente, mas também ainda precisa pontuar para confirmar de vez a permanência. Jogo muito chave no campeonato. O Grêmio vai ter desfalques nesse jogo, né? Jogadores que foram convocados agora, por exemplo, o Soteldo, Vila Sante, o Aravena, não vão estar à disposição nesse jogo. Então é algo que tem que ser mencionado. Se eu não me engano, o Gemerson não joga também porque ele está suspenso. O Juventude vem de uma vitória que melhorou o ânimo da equipe. Mas mesmo assim eu acho que o Grêmio ganha esse jogo. Mas esse jogo não vai ser barbada, vai ser um jogo dificílimo. Grêmio ganha no sufoco. Atlético Mineiro e Botafogo. Aqui uma prévia da final. Eu acho que Botafogo brigando pelo título e o Atlético brigando por uma vaguinha na Libertadores, eu acho que o empate aqui fica de bom tamanho. Temos aqui agora Bahia e Palmeiras. Bahia está numa péssima fase, Palmeiras está nessa perseguição incessante pelo Botafogo. Eu acho que o Palmeiras consegue vencer esse jogo muito pela má fase do Bahia atual. Fluminense e Fortaleza, confronto crucial para o Fluminense na briga para fugir do Z4, né? O Fluminense que limpou a ficha de cartões nos últimos jogos para poder ter todo mundo à disposição nesses 2 jogos que ele vai ter em casa em sequência. Fortaleza já meio que distante da briga pelo título, né? Por mais que sejam só 6 pontos aqui, no caso 3, né? Eu acho que o Fluminense vence esse jogo em casa. Mesmo que o Fluminense esteja jogando mal, eu acho que ele vai vencer o Fortaleza em casa. Ou melhor, eu vou botar um empate, cara. Eu acho que o empate é mais justo. Eu tenho que ser um pouco mais coerente, né? A fase do Fluminense não é tão boa. O Fortaleza fora de casa não tem uma campanha tão boa como tem em casa, mas eu acho que o empate aqui fica de bom tamanho. Vasco e Inter. O Inter também vai estar, assim como o Grêmio, vai estar desfalcado nesse jogo, né? Sem os jogadores que estão na data FIFA. Eu acho que aqui o empate fica de bom tamanho. Eu acho que o Inter segue sem perder, mas com os desfalques que tem e o Vasco em São Januário, eu acho que o empate aqui fica de bom tamanho. Corinthians e Cruzeiro. Acho que o Corinthians vence esse jogo. O Corinthians está mais focado no brasileiro, né? Ele tem só o brasileiro para disputar. O Cruzeiro está com a cabeça um pouco na Sul-Americana, né? Esse jogo aqui ele é próximo da data da final da Sul-Americana, então acho que o Corinthians vence. Bragantino e São Paulo em Bragança Paulista. Vou botar um empate aqui. Por mais que o Bragantino esteja em uma fase, eu acho que em casa ele consegue fazer alguns jogos competitivos, pelo menos. Eu acho que o empate aqui fica bom. E também porque o São Paulo fora de casa é um pouco inconstante também. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense em casa. Esse jogo é inegociável para o Furacão. O Furacão tem que ganhar e eu acho que vai ganhar esse jogo. Do já rebaixado e lanterna Atlético Goianiense, né? Cuiabá e Flamengo. O Flamengo já num clima de férias, o Cuiabá também já não tem muito o que fazer no campeonato, tá praticamente rebaixado, já dá para garantir isso. Eu acho que o empate aqui, bem modorrento, é o mais provável de acontecer. Criciúma e Vitória. Esse duelo é muito importante no campeonato.
As duas equipes separadas por um ponto só, as duas brigando para não cair. Jogo crucial. Eu acho que o Criciúma vence esse jogo pelo fato de fazer pesar o fator local, né? Mesmo que o Vitória esteja fazendo um bom segundo turno, está tendo uma boa campanha nesse segundo turno, eu acho que o empate aqui, que a vitória do Criciúma aqui, acho que é um pouquinho mais provável, mas um empate aqui não seria nenhum absurdo. Agora a 35ª rodada, Inter e Bragantino, a lógica é o Inter vencer esse jogo do Red Bull. Cruzeiro e Grêmio, esse jogo aqui, se eu não me engano, é o jogo que procede à final da Sul-Americana. Se o Cruzeiro já tivesse sido campeão, provavelmente esse jogo ele vai ser jogado de maneira não tão séria, né? Porque ele vai estar na ressaca do título. Agora, se o Cruzeiro tiver perdido a Sul-Americana, ele vai ter que dar a resposta imediata e vai ser nesse jogo que ele vai ter que dar essa resposta. E ele vai precisar pontuar para conseguir vaga na Libertadores, né? Se ele for campeão da Sul-Americana, ele tem a vaga automática. Agora, se ele perder, ele precisa pontuar no Brasileiro. Como a gente não tem bola de cristal para saber se ele vai ser campeão ou não, eu vou analisar esse jogo com o Cruzeiro titular 100% focado, tá? Eu acho que o Cruzeiro ganha esse jogo. Bahia e Atlético Paranaense em Salvador, vitória do Bahia. Fluminense e Criciúma, mais um confronto direto aqui do Fluminense, mais um confronto direto do Criciúma. Acho que o Fluminense vence esse jogo. Botafogo e Vitória no Rio de Janeiro é Botafogo, não tem muito o que discutir. Corinthians e Vasco na Neoquímica é Corinthians. São Paulo e Galo, esse jogo aqui, ele antecede a final da Libertadores? Ou não? Aqui não tem a data, né? Não dá pra saber. Mas, de qualquer forma, eu acho que o São Paulo vence esse jogo no Morumbi. Fortaleza e Flamengo. Fortaleza ganha esse jogo por jogar em casa e por estar mais focado, estar mais ligado no Brasileirão, né? Atlético Goianiense e Palmeiras. Aqui, Palmeiras segue na perseguição pelo Botafogo e vence o já rebaixado Atlético. Juventude e Cuiabá, aqui um confronto chave, mais um confronto chave para o Juventude. É um jogo que o Juventude vai vencer, porque ele vai fazer valer o fator local contra um time já rebaixado. É o jogo que o Juventude não pode negociar a vitória. Se quiser permanecer, ele é obrigado a vencer esse jogo e eu acho que vai vencer. Então, como é que ficaria aqui mais ou menos? Botafogo e Palmeiras separados por 2 pontos. E aqui a zona de rebaixamento com Bragantino e Atlético Paranaense, né? Vamos seguir aqui sem olhar muito para a tabela. Grêmio e São Paulo. É um jogo que o Grêmio joga em casa. O Grêmio não tem feito bons jogos recentemente. O São Paulo tem oscilado um pouco, mas nos últimos 2-3 jogos melhorou um pouquinho. Eu acho que o empate aqui fica de bom tamanho. Atlético Mineiro e Juventude, eu acho que o Galo vence esse jogo. Vitória e Fortaleza. No Barradão, eu acho que o Vitória vence esse jogo também. Flamengo e Inter. Eu vou colocar aqui um empate, porque, como eu falei, o Flamengo, como ele já tem a vaga garantida na Libertadores, ele não tem nada para fazer no Brasileirão. Então eu acho que ele vai jogar com menos vontade. É natural pelo fato dele não ter nada para brigar. Então eu acho que o Inter, focado contra um Flamengo descompromissado, eu acho que o empate aqui fica de bom tamanho. Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco vence esse jogo em São Januário. Palmeiras e Botafogo. Aí que tá o jogo do campeonato, né? A final do campeonato é esse jogo, Palmeiras e Botafogo, que, segundo a minha projeção, chegariam nesse jogo separados por 2 pontos, ou seja, se o Palmeiras ganhar o jogo em casa, ele viraria o líder, faltando 3 rodadas. O empate mantém a distância e o Botafogo ganhando praticamente sela o campeonato e fica com a taça. Eu acho que esse jogo, se não me engano, ele precede a final da Libertadores, né? Acho que a princípio vai ser isso, né? Não foi alterado, esse jogo é na semana da final da Libertadores, se eu não me engano. Deixa eu até dar uma olhada aqui, velho. Vamos ver como é que tá esse jogo, a data desse jogo. Qual que é a data desse jogo? Dia 26/11, velho. A final é dia 30, né? Então é isso mesmo, cara. Esse jogo precede a final. Por isso eu acho que nesse jogo aqui, cara, eu acho que mesmo precedendo a final, eu acho que o placar... Cara, esse jogo tá difícil de analisar, velho.
eu confesso para vocês que eu tô na dúvida entre uma vitória do Palmeiras ou um empate, cara. Eu acho que mesmo que esse jogo preceda a final da Libertadores, o Botafogo não vai poder poupar nesse jogo, porque é outra final também, cara. Eu acho que o Botafogo vai jogar morrer do mesmo jeito, e eu acho que o empate é o que vai acabar rolando nesse jogo. Palmeiras 1, Botafogo 1. Na verdade, o placar eu não sei, mas eu acho que vai dar um empate. Bragantino e Cruzeiro. Aqui, o Braga, o Red Bull, vence o Cruzeiro em Bragança. Furacão e Fluminense. Cara, mais um confronto direto, velho. O Atlético Paranaense e o Fluminense aqui, os dois desesperados. Eu acho que pela fase ruim do Atlético, mas por jogar em casa, eu acho que o empate aqui fica show. Cuiabá e Bahia. Aqui eu acho que o Bahia vence fora de casa. Mesmo em uma fase, eu acho que o Cuiabá já entregue, o Bahia consegue vencer esse jogo. Criciúma e Corinthians. Criciúma em casa. Eu acho que o Criciúma empata com o Corinthians. Corinthians já de olho numa possível vaga numa Libertadores, né? Porque o G7 já está garantido, porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Pode ter um G8 caso o Botafogo ganhe a Libertadores. O Corinthians estaria firme na briga. O Criciúma brigando para não cair. 1-1 aqui eu acho que seria um bom resultado. 37ª rodada. Olha só a pedreira que o Botafogo tem pela frente. Inter no Beira-Rio. É um jogo dificílimo para o Botafogo. Por isso eu acho que aqui, ó, um empate entre Inter e Botafogo. Cruzeiro e Palmeiras. Aqui eu acho que dá Palmeiras, tá? Os dois jogam fora de casa, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, só que eu acho que o jogo do Botafogo ele é mais difícil. E olha só, cara, como é que chegaria nessa rodada o Palmeiras ultrapassaria o Botafogo pelo critério de número de vitórias, velho. Eles teriam a mesma pontuação. Vamos ver aqui agora Vitória e Grêmio. Eu acho que o Vitória vence esse jogo no Barradão. Fluminense e Cuiabá. Fluminense vence esse jogo, é obrigado a vencer esse jogo no Maracanã. Vasco e Galo, eu acho que o empate aqui. Corinthians e Bahia, eu acho que o Corinthians vence mais um jogo. Corinthians muito forte na Neoquímica nos últimos jogos, tem um retrospecto muito bom jogando em casa desde que o Ramon Dias assumiu. O São Paulo vence o Juventude desesperado e o São Paulo brigando por uma vaga direta. O Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, talvez dois dos piores times no quesito futebol apresentado hoje. Eu acho que aqui rola uma vitória do Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Fortaleza. Aqui eu coloco uma vitória do Fortaleza. Criciúma e Flamengo. Eu acho que o Criciúma vence esse jogo por estar jogando em casa e pelo fato do Flamengo já não ter mais nada para disputar, como eu falei. Criciúma vencendo esse jogo. E chegamos na última rodada na seguinte situação. Briga pelo título. Limitada a Palmeiras e Botafogo. Fortaleza chegou perto aqui, mas chegaria na última rodada sem chance de ultrapassar o Botafogo ou o Palmeiras. Os dois empatados em pontos, mas o Palmeiras na frente pelo critério de gols, de vitórias. Critério de vitórias, o Palmeiras com uma vitória a mais na liderança. Vaga na Libertadores. A gente não sabe se vai ser G7 ou G8. Pode ser um G9, né, se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana. Mas aí teria na briga ali Bahia, Corinthians, Cruzeiro e o próprio Vasco talvez teria alguma chance, né? Briga para fugir do Z4. A gente teria na zona de rebaixamento aqui Bragantino e Juventude com 40 pontos. E quem ainda correria riscos de cair seriam Atlético Paranaense e Grêmio, cara, que poderiam ser alcançados pelos dois. Do Criciúma para cima aqui já estariam salvos, né? Então vamos ver como ficaria aqui. Grêmio e Corinthians. Grêmio brigando desesperado para conseguir pelo menos um pontinho para garantir a permanência. E o Corinthians tentando uma vaga na Libertadores. Esse jogo em Porto Alegre, eu acho que aqui daria um empate. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Que vão se enfrentar duas vezes nessa reta final, né? Tanto agora na última rodada quanto o jogo atrasado. Eu acho que o Atlético Mineiro vence esse jogo. Correto? Bahia e Atlético Goianiense. Bahia vence esse jogo ao natural.
Flamengo e Vitória. Eu acho que aqui o Flamengo, jogando todo esse fim de campeonato descompromissado, eu acho que a última rodada ele ia fazer um pouco de força para encerrar o ano por cima. Vitória já safa do rebaixamento, o Flamengo vence esse jogo. Botafogo e São Paulo. Aqui o Botafogo em casa faz o dever de casa e vence o jogo. Palmeiras e Fluminense. Aqui, na minha projeção, o Fluminense já salvo do rebaixamento e o Palmeiras a uma vitória de garantir o título. Cara, eu acho que o Palmeiras vence esse jogo, tá? Não acho que não é nenhum absurdo dizer que o Palmeiras vence esse jogo. E assim, o título estaria já confirmado, né? Palmeiras campeão pelo critério de número de vitórias. Os dois teriam a mesma pontuação, mas o Palmeiras teria uma vitória a mais. Lembrando que no confronto direto dos dois eu botei um empate, tá? Bragantino e Criciúma. Aqui eu acho que o Braga, jogando em casa, ele vence o jogo e, olhem só, sai da zona de rebaixamento empurrando o Atlético Paranaense para a zona de rebaixamento. Fortaleza e Inter. Fortaleza fechando o campeonato com chave de ouro e quebrando a invencibilidade do Inter. Fortaleza vencendo esse jogo. Cuiabá e Vasco. Cuiabá já rebaixado, o Vasco tentando beliscar um G9 aqui, talvez. Eu acho que aqui uma vitória do Vasco aqui, tentando beliscar um G8, G9, caso seja possível, né? E aqui o último jogo do campeonato, Juventude em casa no Jacone contra o Cruzeiro. Eu acho que aqui o Juventude faz valer o fator local e vence o Cruzeiro. E como é que ficaria? Juventude se salvando na última rodada, na Bacia das Almas, se salvando e botando na Série B o Bragantino. Então como é que fecharia o campeonato? Na minha projeção, que é baseada em nada. É só achismo, é só na base do chute do achismo. Não tem, cara, isso aqui pode dar tudo errado e pode ser completamente outro campeonato, tá? É só uma projeção, é só uma brincadeira isso aqui, tá? Não leva a sério nada do que eu falei, tá? Na minha projeção aqui de brincadeira, a gente teria Palmeiras campeão, pelo critério de número de vitórias. Fechando o G4 teria Botafogo, Fortaleza e São Paulo. Inter e Flamengo fechando o G6. O G7, como já está garantido, o Bahia teria vaga na Libertadores. Caso tivéssemos G8, teríamos o Corinthians na Libertadores. E não teria G9 porque o Cruzeiro, mesmo que campeão da Sul-Americana, ele não estaria aqui na parte de cima da tabela, né? Então, Bahia e Corinthians, com Bahia garantido na Libertadores e o Corinthians podendo ter uma vaga no caso do Botafogo vencer a Libertadores, né? Vasco e Atlético Mineiro fechando a primeira parte da tabela. Cruzeiro aqui em 11º, aí a gente teria aqui o Fluminense. Aqui num limbo a gente teria Vitória, Grêmio, Criciúma e Juventude. E os 4 rebaixados, o Atlético e o Cuiabá, que já estão rebaixados há muito tempo. E Bragantino e Atlético Paranaense, olha só. Times que até alguns anos atrás estavam fazendo eles fizeram final de Sul-Americana, né? Que o Atlético Paranaense ganhou do Bragantino. Nesse ano seriam rebaixados. O Atlético Paranaense, que nos últimos anos vinha chegando em finais de campeonatos importantes. O Bragantino, que no passado tinha feito um Brasileirão muito bom, brigando até pelo título. Nesse ano seriam rebaixados. Então foi isso. Essa foi minha projeção não é uma análise, né? É uma projeção baseada em achismo. Não é baseada em nada, na verdade. É só uma brincadeira que terminaria assim. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que tu achou da minha projeção. Se inscreve aí e até a próxima. Valeu!